Dada a função definida, ó, pô, f de x igual a menos x mais 3, certo? Esse aqui é o formato da função, ó. Toda vez que a gente for trabalhar com função, assunto função, a gente tem que encontrar quais são essas coisinhas aqui, ó. Essas coisas são as chamadas leis de formação das funções. E essa aqui é a função mais simples de toda, certo? Como é o nome dessa função? Ó, função polinomial do primeiro grau. Tranquilo? Ela pode ser chamada também, ó, de função afim. Certo? Então, funções que têm esse formato parecido aqui, ó, é chamado de função polinomial do primeiro grau ou função afim, certo? Aí a letra A pergunta, ó, qual é o valor de menos f de menos 3 mais 2 vezes f de 1, certo? Uma outra observação é a seguinte, ó. Quando eu estou trabalhando com função, eu posso escrever tanto f de x como somente ó, y. Então, eu posso dizer que y igual a menos x mais 3, certo? Tanto faz eu escrever f de x como eu escrever somente y. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Vocês precisam Tranquilo. falar. Como é que é? Para saber se está entendendo. Então vamos lá. Primeiro passo, ó. Ele quer saber qual é o valor dessa expressão aqui, ó. Então, primeiro passo, eu preciso calcular quanto é f de menos 3, certo? Então vamos lá. Quanto é f de menos 3? É só você olhar para aqui, ó. Tá vendo o x aqui? Tá vendo o x? Tô. No lugar do x, eu vou colocar quem? Menos 3, certo? Só que tem esse menos aqui da frente, então tem que tomar cuidado, ó. Então é menos x, ou seja, menos, abre parênteses, menos 3, certo? E repete o resto. Quem é o resto? Quem é o resto aqui, ó? Mais 3. Mais 3. Pronto. Aí quando eu tenho um menos e um parênteses menos, fica o quê? Menos fora com Fica menos dentro, positivo. fica positivo. Então vai ficar 3 mais 3. E isso aqui fica igual a 6. Certo? A outra coisa que eu preciso calcular é quem é f de 1. Quem vai ser f de 1? A mesma coisa. Eu tenho que olhar para a função, ó. Onde é que tem x nela? Ó? Aqui, né? Então vai ficar, ó, quem é f de 1 menos, ó, o menos daqui de fora, ó. Menos quem? X. Só que quem é o x aqui? Quem é o x? Fica menos 1. Menos 1 e repete o resto. Quem é o resto? Mais 3. Mais 3. Então vai ser f de 1. Quanto é menos 1 mais 3? 2. 2. Pronto. Terminei a questão? Quase. Por quê? Tem que fazer essas continhas finais aqui, ó. Porque a continha final pede o seguinte, ó. Se liga. Ele quer saber quem é menos f de 3 mais 2 vezes f de 1, certo? Quem é f de 3? Quem é f de 3? Ó, quem é f de 3? 3 não, desculpa, de menos 3? O 6. O 6. Então, eu vou colocar, ó, menos f de 3, ou seja, menos 6. Certo?
menos 6 mais 2 vezes f de 1. Quem é f de 1? 2. 2. F de 1 é 2. Ou seja, mais 2 vezes 2. Aí vamos lá, tem que tomar cuidado com essa conta, né? Primeiro a gente vai a de somar ou a de multiplicar? Multiplicar. Multiplicar. Então vai repetir o menos 6 mais 2 vezes 2, 4. 4. Então vai ficar menos 6 mais 4. E quanto é menos 6 mais 4? Menos 2. Menos 2. Aqui é a resposta. O meu deu certo. Pronto. E a próxima pergunta o seguinte, essa letra B aqui. 2 vezes f de 0 menos 3 vezes f de menos 1. Certinho? Vamos lá. Quando a gente vai calcular esse tipo de expressão, a gente tem que olhar primeiro para quem é f de x. Certo? Quem é f de x na questão? Quem é f de x na questão? 0. 0 não. Quem é f de x? Quem é f de x? Ó, a primeira coisa que eu falei, ó. Quem é a lei de formação? Ó, quem é f de x? Ó, quem é? Me diga aí. Quem é f de x? Estou colocando aqui bem destacado. Quem é f de x? Gente, quem é f de x? Aí é da questão anterior? Não, é a mesma questão. Isso é a letra B agora. Só que para você responder a letra B, você tem que usar a mesma lei de formação. E qual é a lei de formação? F de x igual Menos, a quê? é, menos x mais 3. Mais 3. Exatamente. Para fazer qualquer conta, eu tenho que olhar para isso aqui. Como em uma equação do segundo grau. Para eu resolver a equação do segundo grau, eu preciso olhar para quem? Para a fórmula de... Quem lembra o nome? Para a fórmula de Bhaskara, não é? Para eu resolver esse tipo de conta com função, esse tipo de função, eu tenho que olhar para a lei de formação. E quem é a lei de formação? F de x igual a quem? Menos x mais 3. Certo? Certo? Certo. Então, ó, isso aqui é que eu preciso olhar. Pronto. A partir disso, eu vou calcular quem? Quem é f de 0 e quem é f de menos 1, certo? Eu preciso que vocês falem. Não tem como eu estar falando aqui sozinho. Como é que eu vou saber se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando? Tá certo. Mas só está falando uma pessoa, tem 3 aqui na chamada. Vamos lá. Quem é f de 0? Vai ficar o quê? No lugar do x eu vou colocar quem? O 0. O 0. Então vai ficar ó, menos 0 mais 3. Certo? Quanto é menos 0 mais 3? 3. 3. Pronto. O próximo é f de menos 1, certo? Menos 1. Então, ó, f de menos 1 vai ser o quê? Ó, o menos aqui na frente. Menos x. Quem é x? Quem é x? Menos 1. Então, menos 1. Pode deixar dois sinais assim? Não. Não. Então, bota os parênteses. Então, menos 1 mais 3, certo? Quanto é menos 1? 1. 1, né? Então, vai ficar 1 mais 3 é igual a 4. 4. Tranquilo? Então agora eu volto para cá, ó. Aqui vai ficar o quê?
2 vezes f de zero. Só que quem é f de zero, ó? Quem é f de zero? 3. 3. Vai ser 3. 2 vezes 3 menos 3 vezes f de menos 1. Quem é f de menos 1? 4. 4. 4. Então, menos 3 vezes 4. Certo? Agora vamos lá. Fazer as contas de multiplicar. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6. Menos. Quanto é 3 vezes 4? 12. 12. Quanto é 6 menos 12? Menos 6. Menos 6. Aí, a resposta. Então, esse tipo de conta é isso aí, substituindo o valor. Só isso. O meu eu fiz certo, eu só não. Mas eu não fiz o jogo de sinal no começo. E no Eu final já deu a fiz mesma direto. resposta? Não, né? Pô, deu certo porque eu fui direto. Sem ter feito o jogo de sinal? Eu vou mandar foto pro senhor. Porque eu não botei o menos. Menos 1. Colocou logo Menos um. direto 1, né? Foi. Ah, então você fez, só que você fez mais Eu rápido. também escrevi. É que nem na fórmula de Bhaskara, quando eu digo menos B, aí você já coloca logo o oposto de B. Vamos lá. A outra questão é mais interessante. A outra questão é a seguinte, ó. Antes de começar a falar dela, vamos lá. De novo, como é o nome dessa função que vocês estão trabalhando? Função o quê? Função polinomial, viu? Não é de primeiro grau o nome, não. Função não tem grau, quem tem grau é polinômio. Função polinomial do primeiro grau, certo? Que também pode ser chamado de função afim, certo? Tanto um como o outro. Vamos lá. Quando eu trabalho com uma função, o primeiro passo é determinar o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Vocês já viram isso? Você não explicar isso aí, não. Não explicou? Não. Não, mas Eu... veja bem, quando você estiver trabalhando com funções, você tem que colocar uma coisa mais completa. Que basicamente vai ser assim, ó. Ele vai escrever um f, esse f é da função, certo? F dois pontos. De quem, ó? De R em R. Esse R aqui, vocês lembram que é chamado conjunto dos números reais? Ah, ele botou isso aí, porém ele não falou isso aí. Tá. Esse R aqui é o conjunto dos números reais, tanto um como o outro. Esse primeiro R aqui, ó, é o chamado os elementos do conjunto de partida. Ou também pode ser, ó, o domínio da função. Certo? E esse outro R aqui, ó, é o conjunto de chegada, que também pode ser chamado de contradomínio da função. Certo? Então, quando o professor escrever essa relaçãozinha aqui, essa simbologia, significa isso. Só que falta completar. Não é uma função polinomial do primeiro grau? Ela vai ser escrita de que forma? Ó? F de x igual a ax mais b. Certo? Pode ser, deixa eu escrever um pouquinho menor. Pode ser a f de x igual a ax mais b. Ou também eu posso dizer que é y igual a ax mais b. Tanto faz, ó, essa primeira simbologia, tanto faz, certo? Tanto faz essa como essa. São equivalentes. Tranquilo? Tranquilo? Isso aqui é só a nomenclatura e tal. Só que veja bem, quando a gente está trabalhando com esse tipo de função, a pergunta é a seguinte, ó. Quem é o A? Vou botar com a outra cor aqui. Quem é o A
Não, esse é azul não. Vou botar um roxinho. Quem é o A e quem é o B? Certo? A pergunta é essa. Quem é o A e quem é o B? Tá vendo AX mais B? Tá vendo aqui AX mais B? Então a pergunta é quem é o A e quem é o B? Certo? Aí veja bem, a outra questão diz o seguinte, ó. Ele quer saber quem é a função que passa por esses dois pontos aqui, ó. Quem são esses dois pontos, ó? F de menos 1 é igual a 7. E a outra é F de 2 igual a 1. Ele dá esses dois pontos aqui, ó. F de menos 1 igual a 7 e F de 2 igual a 1. Vamos lá. Primeiro passo. Quando a gente está trabalhando com função, a gente pode fazer a relação de dessas coisinhas que a gente está calculando aqui com pontos no gráfico. Certo? Esse primeiro ponto aqui, ó, o f de menos 1, esse menos 1 é a primeira coordenada, que é em função do x. Ó, f de 2 é a primeira coordenada. Certo? E o 7, ó, o 7 é a mesma coisa que quem? Que o y, que é o f de x, certo? Então, isso aqui é o ponto menos 1, 7 e 2, 1, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque, ó, toda função polinomial do primeiro grau, ou as demais, ó, eu posso associar, ó, ela num plano cartesiano, ó. Lembra do plano cartesiano? O professor tem que ter falado isso antes. Então, veja bem, se liguem, ó. Plano cartesiano são essas duas retinhas aqui. Que eu posso colocar pontos quantos eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui em cima tem que ser maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 3, 2, 1. E a mesma coisa aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Certo? Então, vamos lá. Quem é o primeiro ponto aqui, ó? Menos 1 do x e o 7 no y. Ou seja, você vai, ó, procurar, ó, daqui até cá em cima, ó. Esse aqui é o primeiro ponto, ó. E o segundo ponto é quando o x é 2 e o y 1, ó. Então, é esse ponto aqui, ó. Certo? Então, você criou esses dois pontos. E nesses dois pontos, se você ligar, ó, você vai formar uma... Isso aqui é uma reta. Então, quando o professor pede isso, ele quer saber, ó, qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Certo? Em uma equação da reta tem que cara y igual a ax mais b. Certo? Toda questão desse tipo aqui, ó, significa qual é a equação de uma reta que passa por esses dois pontos. Que pontos são esses? Menos 1, 7, 2, 1. Certo? E a equação da reta é a equação dessa função aqui, ó. Da função polinomial do primeiro grau. O gráfico dela, ó, essa f de x igual a x mais b, ou y igual a ax mais b, é uma reta. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente resolveria? Antes de tudo, vou dar uma arrumada aqui, ó. Vocês concordam que se y é igual a x mais b, eu posso dizer que ax mais b é igual a y? Concorda que tanto faz a de cima como a de baixo? Faz sentido o que eu fiz aqui? Vai. Não, tanto faz, né? Tanto de cima como a de baixo. E eu vou usar essa daqui de cima. Ou a de baixo. Então vamos lá. Qual é a equação que eu vou usar? Ax mais b igual a
y. Só que veja bem, quem é o x? A pergunta é essa. Quem é o x? O x é quem? Menos 1. Então vai ficar a vezes menos 1. Mais b igual a y. Quem é o y? 7, né? Porque o ponto é menos 1, 7. Certo? Certo? Certo. Então vamos lá. Dando uma arrumadinha aqui, quanto é a vezes menos 1? Menos A. Menos a. Então vai ficar menos a mais b igual a 7. Beleza? A primeira equaçãozinha aqui. Agora, da segunda, eu tenho o quê? Quem é o x dela? Ó, o 2, né? Então, vai ficar ó, a vezes 2 mais b igual a quanto? Quem é o y? 1. 1. Então, vai ficar igual a 1. Arrumando, vai ficar o quê? A vezes 2 fica o quê? Quanto é a vezes 2? 2A. Então, é 2a mais b igual a 1. Pronto, você tem essas duas equações aqui. Como é que a gente resolve essa equação? O sistema de equações. Então, se liga. A primeira equação é menos a mais b igual a 7. E a segunda é 2a mais b igual a 1. Certo? Vamos lá. Quem lembra como é que resolve esse sistema? Tem que multiplicar a de cima ou a de baixo por um determinado número para eu encontrar os opostos. O menos 1. Qual? A de cima ou a de baixo? A de cima. Pode ser a de cima. Pode multiplicar por outro número? Eu acho que não. Pode. Pode? Pode. Na verdade, você pode multiplicar tanto a de cima como a de baixo por menos 1, certo? Só que você pode multiplicar a de cima por um determinado número, que inclusive eu acho que fica mais fácil. Vai encontrar a mesma resposta? Vai. Mas existe um valor que é mais fácil de você fazer a conta. Pergunta: quem é o oposto do 2a? Menos 2A. E quem é que está aqui em cima? Menos A. Como é que eu transformo menos a em menos 2a? Hã? Como é que eu transformo menos a em menos 2a? Multiplica por 2. Multiplica por 2. Não vai ficar mais fácil, ó? Porque vai ficar tudo positivo. O que não fica positivo eu corto, ó. Então você vai multiplicar esse primeiro por 2, esse segundo por 2 e o terceiro por 2. Vamos lá, vai ficar o quê, ó? Quanto é menos a vezes 2? Menos 2A. Menos 2a. Quanto é b vezes 2? 2B. Mais 2b. Igual, quanto é 7 vezes 2? 14. 14. E repete a de baixo. Quem é de baixo? 2a 2A mais B igual a 1. é igual a 1. Pronto. Apareceram os opostos aqui bem mais fácil. Uhum. Ó. Se multiplicasse por menos 1, daria a mesma coisa? Daria, não tem problema nenhum. Mas eu sempre dou preferência a multiplicar por algo positivo. Então, ó, pode cortar aqui, né? Quanto é 2b mais b? 3B. 3b igual a quanto? É 15. 15. O 3 está fazendo o quê com b? Oi? Multiplicando. Passa para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar b igual a quem? 15 dividido por 3. E quanto é 15 dividido por 3? Quanto é 15 dividido por 3? Aí a chamada aí foi, gente. Acho que foi Marcos.
Quanto é 15 15 dividido? por 3 dá 5. Dá 5. Pronto, encontrei o valor de B. Relembrando, voltando aqui. Qual foi a pergunta que eu falei? Para eu definir uma função polinomial do primeiro grau, eu preciso saber quem é A e quem é... Ó, eu preciso saber quem é A e quem é B, certo? Eu já encontrei quem aqui? O valor de B. Falta encontrar quem agora? O valor de A. Valor de A. O que é que eu faço? Vou olhar para essas duas equações aqui, ó, a de cima e a de baixo, e vou substituir. É mais fácil substituir na de cima ou na de baixo? Na de baixo, Na de baixo, porque não tem sinal de menos. Eu não gosto de trabalhar com sinal de menos, porque às vezes atrapalha. Então vamos lá. Aqui não é 2A mais B? Vai ficar ó, 2A mais B. Quem é B? 5. 5 igual a quanto? 1. Igual a 1. Arrumando vai ficar o quê? 2A é igual a 1 menos 5. Vai ficar o quê aqui embaixo? A Ah, é não. igual 2A. Mas a. Eu com ia calma. botar que A é igual a 6 dividido por 2. 6 não. É 1 menos 5. Quanto é 1 menos 5? Então fica menos 4 Menos 4. Agora você faz. dividido Não por faça 2. com pressa, não. Faça com calma. A é quanto? A é menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2. E quanto é menos 4 dividido por 2? Menos 2. Menos 2. Pronto. Encontrei o que eu queria? Uhum. Pronto. Então, voltando. Qual é a forma da equação, né? Ou lei de formação? Y igual a ax mais b. Certo? Então vai ficar ou, quer dizer, botar aqui, ou f de x igual a ax mais b. Tanto faz uma como a outra. Certo? Vamos lá, vai ficar o quê? Y igual a quem? Quem é o A? Fica Y é igual a menos 2x mais 5. Mais 5. Pronto, acabou. Essa é a resposta. Certo? Essa é uma maneira de fazer. Vou explicar aqui de uma outra maneira. Essa maneira vocês só aprendem quando vocês estão no terceiro ano do ensino médio, mas ela é válida para resolver. Que é a seguinte, ó. Segunda maneira. Certo? Vamos lá. Qual é o formato de uma função polinomial do primeiro grau? F de x igual a quem? A x mais b. Não é isso? Não é isso? É. Esse A aqui ó, tem um nome específico. O B também. Tanto o A como o B têm nomes específicos. Mas o A é mais importante. O A, o A é chamado ó, de coeficiente angular da reta. Esse aqui é o ponto mais importante. E o B é chamado de coeficiente linear da reta. Certo? E esse A aqui, ó, quer dizer, a segunda maneira é usando a técnica, ó, de encontrar o coeficiente angular. Então, na hora da prova, vocês podem usar tanto essa primeira maneira como a segunda maneira, certo? Tanto faz. Não sei se o professor vai aceitar, mas como vai ter feito a conta, é só explicar. Vamos lá. Quais foram os dois pontos que a questão deu, ó? A questão deu 2 pontos, né? Foi
f de menos 1 igual a 7. Igual a 7. E o outro é f de 2 igual a 1, certo? A gente pode fazer analogia com quais pontos? Menos 1, 7. E quem? 2, 1. Certo? Certo? É. Vamos lá. O que é que diz a técnica do coeficiente angular? A técnica do coeficiente angular diz o seguinte, ó. Esse A, ele é calculado, ó, pela variação. Não esqueça nunca, viu? Tem que estar nessa ordem. Variação do y dividido pela variação do x. O que é variação? É um menos o outro. Certo? Certo? Certo. Certo? Pronto. Vamos lá. Primeiro eu vou começar com y ou com x. Em cima é quem? O y ou o x? O Y. O y. Então vamos lá. Quem é o y aqui, ó? 7 e 1. Então vou fazer o quê? 7 menos 1. Certo? Certo? Certo. É. Certo. E embaixo vai ser a variação do x. Quem é o x? Menos 1 e 2. Então vai ser menos 1 menos 2. Certinho? Só seguir essa ordem. Variação do y, subtrai um pelo outro. Variação do x, subtrai um pelo outro. Não esquece a ordem, viu? Vamos lá. Quanto é 7 menos 1? Quanto é 7 menos 1, gente? Menos Acorda. 1. 6. Quanto é menos 1 menos 2? É menos 3. Menos 3. E quanto é 6 dividido por menos 3? 3. Opa, 6 dividido por menos 3. Um número positivo dividido por um número Menos negativo. 2. Dá um número negativo, menos 2. Opa, já encontrei o A. Vou voltar para outra maneira. Quem foi o A que eu encontrei da outra maneira? Menos 2. Menos 2. Encontrei a mesma resposta? Uhum. Encontrei a mesma resposta. Agora vamos lá. Tá faltando encontrar quem? O valor de B. O valor de B, certo? Opa, deixa eu colocar mais um slidezinho. Vamos lá. Tá dando para entender, pessoal? Tá. O bom é que vai Tá, ficar professor. gravado. E como que vocês revêem de novo? Vamos lá. Qual é a equação que a gente está trabalhando aqui? F de x igual a ax mais b. E a outra maneira é o quê? Y igual a ax mais b. Certo? A gente trabalha com essas duas equações, ou leis de formação, tanto faz o nome que você dá. Eu encontrei que A é quanto? Menos 2. Então, ó, eu posso apagar aqui esse A e colocar menos 2, certo? Menos 2. Beleza? Agora eu volto para a questão. Ela não me deu 2 pontos? Não deu esse Deu. ponto e esse ponto? Aí eu escolho um dos dois para substituir. Preferem que eu escolha o de cima ou o de baixo? O de baixo. O de O baixo. de baixo? Vamos lá. O de baixo, o x é quanto? 2. E o y é quanto? 1. Certo? É. Então vai ficar o quê, ó? 1, vou substituir nessa daqui, certo? 1 igual a quem? É 1? É 1 igual a menos 2 vezes 2
mais B, certo? O Uhum. Y é 1 e o X é 2. Vai ficar 1 igual. Quanto é menos 2 vezes 2? Menos 4 Menos 4. Mais B, B. certo? Vai ficar o que aqui quando eu arrumar? B é igual a menos 4 menos Não. menos B. Menos B igual a quem? Menos 4 menos 1. Menos 1, certo? Então vai ficar menos B igual a quem? Menos Menos 5. Multiplica por quanto aqui? menos Multiplica por menos 1. Então vai ficar o quê? 1. B igual a 5. B igual a 5. Foi a resposta que eu tinha encontrado? B foi 5? Foi. Então tem essas duas maneiras de fazer. Vai ficar ao critério do freguês. O freguês escolhe se é a Eu acho que é primeira ou se é a segunda a maneira. segunda mais fácil. A segunda é mais rápida. Só que o professor não vai aceitar. Eu não acredito que ele não aceite, não. Ele E vai estar da primeira unidade foi na parte de produtos notáveis. O menino ia fazer de outra forma sem ser aquele ensinou, ele não aceitou, não. mas se a maneira tá certa, não tem por que não aceitar, né? Se a conta tá certa. Mas enfim, né? Vamos lá. Tem mais alguma atividade aí? Mais alguma dúvida? Enviei pro senhor a outra. Hã? Enviei pro senhor a outra. Pronto. Ah, essa aqui é a parte inicial. Bem inicial mesmo. Vamos lá. Ele dá dois conjuntos, certo? Um conjunto A igual a 2, 3 e 4. O conjunto A tem quantos elementos? Três elementos, né? É o número 2, o número 3 e o número 4. E o conjunto B, ó, tem quatro elementos. Um, 2, 3 e 4. Certo? Aí ele pergunta, determine letra A, ó. Quem é, ó, A cartesiano B, certo? Quando ele coloca esse xizinho, significa produto cartesiano. Produto cartesiano entre dois conjuntos, certo? O produto cartesiano entre dois conjuntos resulta em pontos. Então, de modo simples, ó, se ligue. Você vai pegar o 2 e relacionar com todos esses elementos, certo? Então, por exemplo, ó, primeiro vai ser o 2 com quem? Com o 1. Depois vai ser o 2 com o 2. Depois vai ser o 2 com o 3. E por fim, o 2 com o 4. Relacionei o 2 com todos os outros elementos? Sim. Pronto. Depois, ó, eu vou pegar o 3 e vou relacionar com todos esses elementos. Vai ficar o quê? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Certo? E por fim, eu vou pegar o 4 e vou relacionar com todos esses elementos. Vai ficar o quê? 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Certo? Isso que se chama produto cartesiano. Você relacionar dois conjuntos. Certo? Lembrando que aqui eu estou relacionando dois conjuntos. Mas eu posso relacionar três conjuntos, quatro conjuntos e por aí vai. Certo? Mas quando eu relaciono dois conjuntos, eu vou encontrar o quê? Ó, pares ordenados. Isso aqui é um par ordenado. Certo? Certo? Esse negócio é chato de fazer. É só pegar e contar um com o outro, relacionar um com o outro. Certo? Aí a letra B, ó. A letra B quer saber o seguinte, ó.
Eu quero saber qual é a relação do tipo y igual a x menos 1. Eu quero encontrar dentro esses conjuntos aqui, ó. Esses conjuntos não, né? Esses pares ordenados, quando essa equação é válida. Isso aqui é uma coisa mais específica, certo? Isso aqui não é tão simples, mas dá para a gente fazer também. Vamos lá. Quando é que y é igual a x menos 1? Vamos lá. Você tem que lembrar o seguinte, ó. Esse primeiro valor que está aqui, ó, é o x, certo? E esse segundo valor é quem? É o y. Tranquilo? O primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Isso é a definição. E eu quero saber, ó, dentre todos esses pontos aqui, eu encontrei quantos pontos, ó? Encontrei 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Dentre todos esses pontos, quando é que essa equação é válida? Por exemplo, esse primeiro ponto, quem é o x aqui? 2. 2. E quem é o y? 1. Então ficaria o quê? 1, certo? Que é o y, é igual a quem? Ao x, que é 2, menos 1, certo? E quanto é 2 menos 1? 1, né? Valeu esse ponto? Não, que não tem em cima. Não valeu? O professor disse que quando não tem em cima, que não precisa botar, não. Mas eu estou pegando exatamente esse ponto. Eu estou pegando o x igual a 2 e o y igual a 1. Ó. Eu estou pegando exatamente esse ponto. Entendeu? Entendi. Pronto. Então esse ponto aqui é válido. Agora a pergunta, será que os outros pontos que começam com 2 vai valer? Será que os outros pontos que começam com 2 vão valer? Não, né? Agora vamos lá. O próximo ponto, ó. Por exemplo, quando o x for 3. Quando o x é 3, o y é quanto? 1, né? Ó, quando o x é 3, y é 1. Vamos substituir nesse ponto, ó. O x não é 1? Ou, desculpe, o y não é 1? E o x é quanto? 3. 3. 1 é igual a 3 menos 1? Não, né? Então esse ponto aqui vale? Não. Não. Vou pegar outro agora. Vou pegar esse daqui, ó. 3, 2. Quem é o x? 3. 3. E quem é o y? 2. 2. Então vamos lá, ó. Y é igual a x menos 1. 2 é igual ao x, que é 3, menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2. 2. Pronto. Então esse ponto aqui valeu? Valeu. Valeu. Certo? Então, ó, vão valer poucos pontos aqui. Quando você for substituir, o outro ponto que vai valer vai ser esse aqui, ó. De modo prático, ó, ele está dizendo que o y é x menos 1. Ou seja, é quando você pega o x e tira 1. Quem é o x aqui, ó, do primeiro? 2, né? 2 menos 1 fica quanto? 1. Nessa daqui, ó, quem é o x, não é 3? 3 menos 1 fica quanto? 2. E a última, o x é quanto? 4. Quando você tira 1, fica quanto? 3. Ó. Vou voltar. Ó. 3, que é o y, igual a 4 menos 1. Por consequência, 3 é igual a 3. Certo? Então, ele deu essa formulazinha aqui, essa equação, certo? E a gente tem que trabalhar em função dela. E o que significa trabalhar em função dela? A partir desses pontos aqui, encontrar, ó, fazer as contas e verificar ó, que os resultados finais serão iguais, ó. 1 igual a 1, 2 igual a 2 e o último, 3 igual a 3. Certo? Pronto. A letra C e a letra D são parecidas, porque ele pede, ó, para se representar no diagrama de flechas
e depois no plano cartesiano. Vamos lá, diagrama de flechas. O que é o diagrama de flechas? Ó, é você pegar o conjunto A, ó, essa aqui é a letra C, né? Que tem os números 2, 3, 4. E o conjunto B, que tem os números 1, 2, 3 e 4. Certo? O que é o diagrama de flechas? Relacionar um número com o outro através de uma flecha. Vamos lá. O 2 se relacionou com quem aqui? De 1 2 a com 4. 1, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3 e 2 com 4. Então, ó, vai jogar uma flecha em cada um. Ó. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3 e 2 com 4. O três se relacionou com quem? O 3 se relacionou ó, com 1, o 3 se relacionou com o 2, com o 3 e com o 4. O 3 se relacionou com 1, com o 2, com o 3 e com o 4. E o último, que foi o 4 se relacionou com quem? Ó? Com o 1, com o 2, com o 3 e com o 4. Certinho? Então, ó, vai jogar flecha também, ó. Flecha no 1, flecha no 2, flecha no 3 e a flecha no 4. Fica meio estranho aí, mas o diagrama de flechas, que também pode ser chamado, ó, de diagrama. Tem alguém querendo entrar? Vem. Certo? Vou ver quem é. Ô, Crislane saiu e voltou de novo. Vamos lá. Tranquilo aí, gente? Uhum. Agora a outra pede para fazer a mesma coisa, só que no plano cartesiano, certo? Vamos lá, lembra do plano cartesiano? Ó? Minha linha nunca fica bonitinha, mas enfim. Ó, nesse plano cartesiano, ó, esse eixo aqui, ó, horizontal, que é o eixo X, nesse caso, vai equivaler ao eixo A. E esse eixo, que é o Y, vai equivaler o eixo A, não, o conjunto A e o conjunto B. Certo? O 2 está relacionado com quem aqui? Ó, 1, 2, X. 3, 4. E aqui tem que ser Não manda 1, aqui não. 2, 3, 4. Oi. Vamos lá, desliga o áudio, Amanhã tá no Mara. curso. 1, 2, 3, 4. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Certo? Vamos lá. O 2 está relacionado com quem? Hum, Com 1, com 2, com 3 e com 4. Ó. Então vai ser esse ponto aqui, ó. 2 com 2. Oh, tem um 1 antes, né? Aqui, ó. 2 com 1, 2 com 2, 2 com o 3 e o 2 com o 4. Certo? O 3 vai estar relacionado com quem? Com todos eles também, ó. O 3 Uhum. com 1, o 3 com 2, o 3, ó, com o 3 e o 3 com o 4. E a mesma coisa do 4, ó. O 4 com 1, o 4 com o 2, o 4 com o 3 e o 4 com o 4. Certo? E ó, o que importa são os pontos, ó, não é o tracejado. E quando ele pede para marcar no plano cartesiano, ó, você só precisa se preocupar com esse ponto, onde é que o ponto está.
Esse tracejado aqui não é tão importante, não. O tracejado é só para você saber mais ou menos onde é que o ponto vai ficar. Certo? Então, Uhum. no plano cartesiano, é isso aqui. Certo? E o próximo? O próximo ele pede o domínio, a imagem e o contradomínio. Certo? As últimas. C, domínio. Botar domínio, enfim, botar o D. Letra D, a imagem. E letra E, o contradomínio. Vamos lá. Tem que lembrar das definições, certo? O que é o domínio de uma relação? São os elementos do conjunto de partida. Quem são os elementos do conjunto de partida? O A, O A, então, né? Ou 2, seja, 3. 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio? O contradomínio são os elementos do conjunto de chegada. Vou pular um pouco a imagem e depois eu volto. O contradomínio são os elementos do conjunto de chegada. Quem é o conjunto de chegada? O B. O B, né? Quem é o B? 1, 1, 2, 2, 3 e 4. 3 e 4. Já a imagem é parecido com o contradomínio. E nesse caso aqui vai ser igual. Por quê? Porque a imagem são os elementos do conjunto de partida que recebem flecha. Todos os elementos do conjunto de chegada aí recebem flecha. Esse 1 aqui recebeu flecha. Recebeu, O 2 recebeu flecha. Recebeu. O recebeu. 3 e o 4. Então, nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio. Certo? Então, a imagem também é 1, 2, 3 e 4. Certo? Ah, então a imagem é o contradomínio que recebe a flecha. Isso. A imagem são os elementos do conjunto de chegada, certo? Ou seja, os elementos do contradomínio que recebem uma flechinha. Por exemplo, podia ter um 5 aqui? Uhum. Poderia ter um 5. O 5 é do contradomínio? É. Sim, o 5 é do contradomínio. Só que o 5 é imagem? Não. Não. Por quê? Porque não recebe flecha. Deu certo. Certo? Mas nesse caso aqui, a imagem e o contradomínio são idênticos. Pode acontecer isso? Pode. Pode não acontecer isso? Também. Inclusive, quando a gente trabalha com função, pouquíssimas vezes a imagem é igual ao contradomínio. A maioria das vezes não é. Tranquilo? Professor, Oi. o senhor pode passar a atividade? A gente Posso vai ver esse sim. negócio. Aí amanhã a gente se entrega. Pronto. Os outros aqui foram as mesmas coisas, né? Uhum. Vamos lá. Eu vou passar exatamente essas coisas que vocês viram aqui, né? Que está nessa atividade de vocês. Vamos lá. Fazer coisas similares, porque eu não sei o que que vai ser cobrado, mas pode ser coisas desse tipo. Vamos lá. Encontrar a equação da reta, certo? Que passa pelos pontos A, 2, 4 e o B igual a 2, 4, vamos botar 2, 5. E o B igual a 3, 7. Pronto. A primeira é isso, encontrar a equação da reta que passa por esses pontos. Qual é a equação de uma reta? Y igual a AX mais B. Certo? Segundo, eu vou definir uma função aqui, ó, de R em R, certo? Onde f de x é igual a menos 2x mais 5.
Aí a letra A, ó, eu quero saber quem é 3 vezes f de 1 menos 2 vezes f de menos 4. É a letra B, menos 4 vezes f de 0 mais 3 vezes f de menos 7. Certo? Nessa questão tem o quê, ó? A lei de formação, certo? Certo? Uhum. Tem a lei de formação. E através da lei de formação eu quero saber, ó, essas continhas aqui. Certo? É. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais teve. Vou botar uma mais simples aqui. Eu quero que você me diga na próxima. Quem é o domínio contra domínio e a imagem em cada um dos casos abaixo. Opa, mais slide. Mantei. Vamos lá. Letra A. Conjunto de chegada aqui, conjunto A, certo? Chegada não, desculpa, partida. 1, 2, 3 e 4. Conjunto de chegada agora é 3, 7. Não, tem que ter mais. 3, 7, 8 e 9. Vou botar 9 e 10. Letra B. Hum, 8. Eu já estou dando as relações, certo? Pelo fato de eu estar dando as relações, eu só quero que vocês me digam a partir disso quem é o domínio, contradomínio e imagem em cada um desses casos aqui. Certo? Uhum. Essa aqui foi a 3, né? Aqui a 4. Vou dar um conjunto aqui, certo? Conjunto com 2, 3, 4. E o conjunto B, 1, 6, 8. Perdão, deixa eu... 6, 8, 10. Outra 9, 10, 12. Ver. Pronto. Eu quero que vocês me digam, ó, quem é a letra A. Quem é a cartesiano B, certo? E eu quero, na letra B, que vocês me digam quais são os pontos que a gente vai encontrar através desse produto cartesiano, certo? Tal que y igual a 3x, certo?